Evangelho de Jesus, com a responsabilidade do homem de Deus chamado João, no seu capítulo de número 8, para a glória do Senhor Jesus. Diz assim o seu primeiro versículo: Jesus foi, ou seja, e pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em ato de adultério, e colocando-o no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no ato próprio. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles disseram, tentando para poderem ter o que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, e Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Você que pode, toma o seu assento. E você que veio aqui para adorar o Senhor, você tem toda a liberdade para adorar o Senhor. Sempre é muito bom nós adorar o Senhor, porque a oportunidade é única. Não estamos nesta terra para uma moradia, mas sim estamos nesta terra de passagem. E graças a Deus que a bondade dele nos alcançou, e foi por esta bondade que hoje nós estamos aqui. E eu quero que você nessa noite reflita bastante comigo nesta palavra, porque falar de Jesus é falar de alguém grande. Falar de Jesus é falar de alguém que é poderoso. Falar de Jesus é melhor do que falar de qualquer coisa nesta vida. Falar de Jesus é falar da salvação da humanidade. Falar de Jesus é falar de melhorias para todos nós. Falar de Jesus é falar de um caminho que é único e de uma vida que é verdadeira. Falar de Jesus é tão bom, que se todos que falassem de Jesus pudesse da mesma forma ter em suas vidas. A Bíblia diz no capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu João, que Jesus, depois que ele desce do monte, ele vai diretamente para o templo, ou para o local aonde ele estaria com a responsabilidade confiada pelo Deus Todo-Poderoso. Sabemos que Jesus, em sua missão aqui por esta terra, ele tinha
um grande prazer de levar alimento para aqueles que necessitavam. Ele tinha um grande prazer de levar clareza até aqueles que não tinham ainda a luz. Ele tinha um grande prazer de estar no meio de quem necessitava dele. E é muito importante nós frisarmos nesta palavra, porque Jesus, aonde ele chegava, ele era notado pela sua eficácia na palavra, pela tua inteligência, pela tua sabedoria. Ele era notado porque ele trazia o que ninguém trazia. E ele mostrava o que ninguém queria mostrar também. Quando era para poder dizer não, ele dizia não. Quando era para poder dizer sim, ele dizia sim. Quando era também para poder puxar um pouquinho a orelha, isso ele fazia muito bem, porque ele era especialista nesta área. E nós só estamos aqui por isto, porque ele um dia se comprometeu com a humanidade, sendo ele obediente ao Deus Todo-Poderoso. Ele desceu da glória, passou o seu período sobre a terra, e ele fazia tudo quanto Deus mandava ele fazer. E aqui no capítulo de número 8, quando ele está ensinando, quando ele está ministrando a palavra, os fariseus, aqueles que se achavam os caras, aqueles que se diziam muito inteligentes, muito sábios, eles pegaram uma certa mulher, que segundo eles foi pego em um ato de adultério, mas na verdade tudo que eles queriam era arrumar um jeito de complicar a pessoa de Jesus. Olha para o seu irmão do ladinho e fala assim com ele: não podemos, de forma alguma, deixar que o nome do Senhor seja envergonhado. A Bíblia diz que Jesus agora, quando ele ouve os escribas, ele não vira para eles, ele ignora até o momento, mas eles queriam complicar Jesus. Eles não queriam que a verdade fosse ministrada naquele lugar. Ele não queria que a clareza da palavra viesse aparecer, porque quando a verdade não aparece, o errado está certo. E tudo que eles faziam não era aplicar ao povo, aplicar aqueles que iam receber da palavra um alimento verdadeiro, um alimento que traria vida, que traria resultados positivos e que os colocaria em um caminho aonde eles não se perderiam. Pelo contrário, tudo que eles faziam era inverter a palavra genuína e verdadeira do Senhor Jesus. Vivemos um tempo onde a palavra do Senhor Jesus tem sido ignorada. Mas como assim, presbítero Everson?
A palavra do Senhor Jesus tem sido ignorada acerca da verdade, porque entendemos que falar de Jesus sempre é muito bom. E como muitos sabem, falar de Jesus dá muito lucro, porque é uma pessoa muito boa. Falar de Jesus é muito bom porque, além de Jesus ser um ser magnífico, ser alguém grandioso, ele ainda faz uma promessa de levar para o céu. Falar de Jesus é sempre muito bom porque ele trata do nosso interior. Falar de Jesus é muito bom, porque se você bebia, quando você passa a conhecer a pessoa de Jesus pelos crentes falado, você vai parar de beber, porque com Jesus você não bebe. Olha para o seu irmão ladinho e fala assim com ele: falar de Jesus é bom. Agora perceba que quando essa mulher chega junto com aqueles que queriam acusar Jesus, Jesus podia muito bem virar o seu rosto e dizer rapidamente: olha, rapaz, o que você faz com ela? Isso é feio. Você sendo homem, você sendo mais forte, deixa ela aí. Você fez isto, você fez aquilo. Ele podia muito bem dizer tudo quanto aqueles homens faziam, porque ele era Deus, e porque Deus estava com ele. O Espírito habitava nele, e o Pai a revelava sempre que ele queria revelar. Será que naquele momento o Deus Todo-Poderoso não abriu o leque da visão, da revelação, para mostrar as atitudes feitas por aqueles homens, por aqueles fariseus? Mas Jesus não queria envergonhar ninguém. Ele não queria apontar o dedo para os fariseus. Ele não queria que aqueles que estavam errando viesse a continuar no erro. Não, ele não queria isso, porque Jesus não veio para apontar ninguém, tampouco para condenar alguém. Jesus, ele veio para trazer uma palavra de libertação. Ele veio para nos mostrar um caminho a qual nós precisamos trilhar. E não é um caminho com variações, não é um caminho duvidoso, mas é um caminho verdadeiro. Não é um caminho que nos deixa dúvida, não é um caminho que complica a nossa mente, porque Jesus não complica a vida de ninguém, pelo contrário, Jesus nos deixa livre para segui-lo, e quando somos livres, seguimos tranquilamente. A Bíblia diz então que os fariseus, ele diz: olha, com o ato que nós pegamos esta mulher, ela precisa ser apedrejada, ela precisa ser morta. E o que tu dizes? Qual é a sua palavra sobre isto? O que eu preciso fazer? Eu preciso matar ela, eu preciso apedrejar ela. Mas Jesus sequer levou uma palavra. Olha para o seu irmão do ladinho e fala assim com ele: tem um tempo para tudo. Agora perceba que Jesus, depois de muita insistência daqueles que diziam sábios, inteligentes, mas querendo matar alguém que precisava conhecer a verdade, porque o ser humano lá fora, ele não se droga porque quer, tampouco alguém se prostitui porque quer,
mas há alguém que a domina. Há um ser cruel, há um ser sem piedade alguma, há um ser que não é este que nós viemos buscar aqui nesta igreja, mas há um ser covarde, há um ser que não gosta da minha pessoa e nem da sua pessoa, não gosta do ser humano. Por quê? Porque ele sabe que o ser humano, ele tem um futuro brilhante, e que a sua vida nesta terra, ela é e precisa ser guiada e guardada por Deus. Mas Ele quer que Ele quer que a humanidade se perca no caminho e não encontre a verdade. Mas Jesus estava ali. Olha para o seu irmão ladinho e fala assim com ele: sempre que eu venho aqui, mais uma vez, fala assim comigo: sempre que eu venho aqui, eu venho para ouvir Jesus. Eu venho para ouvir Jesus. Oh, glória a Deus. E Jesus agora, sem virar o rosto ainda, com o seu dedo escrevendo, ele diz: olha, se vocês não fez nada, se vocês não têm pecado algum, façam o que vocês querem. Pode cometer essa injustiça, pode cometer esta crueldade. Agora, no que depender de mim, eu vou mostrar para ela quem eu sou. Agora, no que depender de mim, eu vou mostrar para ela o caminho, porque eu sou o caminho. É muito fácil nós falarmos de Jesus. É muito fácil nós levarmos a palavra de Jesus. Agora, conduzir alguém a Jesus, aí o negócio muda de figura. Conduzir alguém a Jesus, precisamos de alguém conosco, precisamos do Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, não se tem qualquer um. Para ter o Espírito Santo, não é qualquer um. Não é. Que é isso, irmão Everson? Que é isso? Não estou entendendo. Sim, o Espírito que eu estou falando, ele é santo. Ele não vai habitar em um corpo aonde não há santidade. Aquela mulher só estava naquele ato, só se prostituía, porque ainda não havia conhecido a pessoa do Senhor Jesus, e o Espírito que é puro e santo não habitava dentro dela. Quantas pessoas nos nossos dias precisa conhecer o verdadeiro Jesus? Porque vivemos um tempo onde o Jesus que tem sido pregado é um Jesus de novidades, é um Jesus que nos carrega como estamos e que nos abençoa como nós estamos, que caminha conosco como nós estamos, que mora dentro de nós como nós estamos, quando na verdade, para Ele poder fazer moradia em nós, precisamos estar sobre a Tua palavra e liberto pela mesma palavra. Quantos estão sendo enganados acerca da pessoa de Jesus? Porque preguiçosos são por não examinar a palavra. Eu vou para a igreja porque eu gosto dos hinos. Eu até vou levantar minha mão porque eu gosto de estar na igreja. Mas isso não significa que Jesus está contigo e nem que o Espírito Santo habita em ti.
Porque quando o Espírito que é santo habita em nós, há uma mudança. Nós nos entregamos verdadeiramente. E o inimigo não acha mais brecha alguma para poder nos atingir. E se algum mal se alojava em nós, agora já não aloja mais, porque o Espírito de Deus habita em nós. E aonde o Espírito de Deus habita, o inimigo não se aproxima. O inimigo não brinca, o inimigo não zomba, o inimigo não escarnece, porque ele está guardado pelo Espírito que é santo. Perceba que esses fariseus, quando eles ouvem Jesus falar acerca dos seus pecados, acerca dos seus erros, eles vão embora. Sabe por quê? Porque eles falavam da verdade, até andavam com a verdade em mãos, mas a verdade não habitava dentro deles. Quantas pessoas têm andado com a verdade em mãos, mas não têm andado com a verdade em seus corações? Quantos vêm vivendo uma vida de qualquer maneira? Quantos não querem mais obedecer a palavra de Deus, vivendo de qualquer maneira e dizendo: Jesus está comigo? Os fariseus conheciam a palavra, mas quando Jesus usou a verdade diante deles, eles saíram. Por que eles saíram? Porque a verdade foi falada e eles estavam no erro. Eles estavam errados, eles erravam, eles pecavam, eles cometiam tudo que não era para cometer. Mas quando Jesus aplicou a verdade acerca daquela mulher que foi pega em ato de adultério, eles viram que o que eles estavam fazendo não era certo, e que eles não estavam certos, e que Jesus, quando aplica a verdade quebra aquele jugo, aquele mal, de imediato cai por terra e todos eles saem. E aquela mulher se alegra. Por quê? Porque até então a situação dela era bem delicada. Mas é muito bom nós falarmos desta mulher, porque muitas pessoas nos nossos dias estão em situações delicadas, estão enrolados, estão envolvidos em situações que o homem, com as suas mensagens, com as suas palavras bonitas, que dos nossos olhos fazem sair lágrimas, não tem feito com que a vida dela mude, ou com que a vida dele mude. Por quê? Porque a palavra que tem sido falada, porque a mensagem que tem sido enviada não vem do céu. São alimentos preparados para ganhar você, para me ganhar, para me conquistar, para te conquistar, mas não vai de encontro ao seu erro para poder te libertar. Jesus não queria acabar com aquela mulher, tampouco acabar com os escribas. Ele queria mostrar a verdade para aqueles que estavam achando que era certo. Jesus é tão bom, irmão, tão bom, que a maior punição dele é a libertação para nós. Você não entendeu?
Porque quando as pessoas estão escravizadas no pecado, mas Jesus diz: olha, eu tenho uma solução para você. Eu tenho a libertação. Eu tenho a vida que você precisa. Eu tenho um caminho para você trilhar. Agora, quantos querem pagar o preço de conhecer a verdadeira palavra do Senhor Jesus? Quantos querem dizer não ao pecado, à vaidade, à mentira, o adultério, a fornicação? Quantos querem pagar o preço de conhecer Jesus? Porque conhecer Jesus não é conhecer o presbítero Everson, tampouco conhecer o pastor Evandro. É conhecer um Deus puro e verdadeiro e santo, que tem promessa de céu, mas se não obedecemos também tem inferno para nós. Falar de Jesus é muito bom, mas falar de Jesus nos leva a refletir na nossa vida. E quantos há muito tempo não têm refletido na sua vida, por isso vive pecando, por isso vive errando. Porque falar com Jesus é muito mole. Agora entrar na presença de Jesus, isso daí leva um tempo, irmão. Eu estou chorando quando eu falo Jesus é muito bom. Isso é gostoso. É sinal que você está vivo. É sinal que você está viva. Mas não quer dizer que isso não é presença de Deus, porque a presença de Deus, irmão, ela é diferente. A presença de Deus nos convida a estar diariamente com Jesus e cumprir a sua palavra, viver com a sua palavra, amando a sua palavra acima de tudo, e não nos conduzindo aos erros contínuos e diários. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade? Eu já conheço a verdade, mas e a libertação pela verdade? Cadê a libertação? Continuo ainda cometendo os mesmos erros, continuo ainda vivendo a minha vida mesquinha e mentirosa, achando que Jesus está comigo e se agradando. Não está, irmão. Estar na igreja é muito bom. Agora, estar com Jesus faz toda a diferença quando nós estamos na igreja. Nem todo mundo que vem na igreja estão com Jesus. É por isso que nós precisamos, como ministro da palavra, mostrar o caminho de Jesus e não o meu caminho. Porque eu erro, porque eu falho, porque eu não sou perfeito, mas eu preciso aplicar uma palavra verdadeira, não só para você, mas primeiramente para mim. Porque Jesus não nos quer na sua casa, Ele quer que nós sejamos a sua casa. E quantos vêm na casa, mas não são a casa de Jesus? Porque Jesus não habita em um templo sujo. Jesus não é conivente com o meu erro. Jesus não vai bater palma quando eu falar do meu irmão, quando eu xingar a minha irmã, quando eu disser não para aquele que precisa, quando eu não abraçar aquele que precisa de um abraço. Jesus não é conivente com os meus erros. Jesus, Ele é a verdadeira palavra. E se eu não ando na palavra, vou dizer para você um negócio: você não está com Jesus, tu está perdendo tempo. Se eu não ando com a verdade não anda comigo. Ele vai dizer: olha, eu sou o caminho, tu tem que seguir comigo. Eu também sou a verdade. Ou seja, se o caminho é Ele, eu preciso seguir. Se a verdade é Ele, eu preciso para mim poder seguir. E nenhuma das duas faz parte da minha vida. Então eu estou aonde?
e fazendo o quê? A casa é um lugar muito bom. É um lugar aonde nós nos repousamos, aonde nós temos a nossa intimidade. A casa é muito bom, porque é um lugar aonde nós deitamos a nossa cabeça sobre o travesseiro. A casa é muito bom, porque quando nós chegamos lá, está o nosso filho, está a nossa esposa, está os seus filhos, esposas. Mas e esta casa? Quando eu ando, quem anda comigo? E esta casa? Quem habita nela? Quem habita neste corpo? Quem me conduz ao caminho? Se esta casa estiver vazia, se não estiver morador nela, eu sigo sem destino, e um buraco à frente pode me fazer cair. E ali, esta vida que precisava de um morador, esse corpo que precisava de alguém, agora está sem vida. Olha para o seu ladinho e fala assim com ele: precisamos viver com a verdade. Mas hoje, como foi falado aqui pelo nosso pastor, pode ficar um número reduzido aqui nesta casa, mas a verdade vai ser falada. Porque o interessante não é a casa cheia. O interessante é nós ensinar o caminho. É nós falar de Jesus, o Jesus real, e não o Jesus mentiroso, que nos deixa caminhar sem sequer questionar acerca da nossa vida. Você pode vir para cá que você vai fazer tudo, pode ficar tranquilo. Posso ficar tranquilo em qualquer lugar. Mas e a eternidade, como vai ser? Posso viver uma vida de pecado? Claro que posso. Posso viver sem conhecer a verdade? Também posso. Posso até saber quem é Jesus, porque me apresentam Jesus. Mas eu preciso viver com Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber o caminho que Ele quer que eu siga. Eu preciso ter mudança de vida. E aquela mulher, graças a Deus, ela teve a oportunidade de conhecer a verdade. E quantas pessoas hoje, dentro da casa, ignoram a verdade? Vou dizer mais uma vez: em quantas casas, podendo conhecer a verdade e viver com a verdade, estão ignorando a verdade e vivendo uma vida fracassada, uma vida miserável. Por que miserável, pregador? Porque enquanto eu não conheço a verdade, eu vivo uma vida miserável. Porque eu não sou filho, e só o filho tem parte da herança. O nosso pastor falou aqui a respeito do filho pródigo. Que coisa linda. Pegou o que era para pegar e foi embora. Mas quando retornou, ele disse: pequei contra o céu. Quantas pessoas dentro da casa têm pecado contra o céu? Quantas pessoas dentro da casa têm pecado contra o céu? Sabe por quê? Porque não respeito a verdade, não respeito a palavra,
não buscam na palavra. Aí, como diz a palavra do Senhor para mim e para você, que nos finais se esfriaria o amor de muitos. Mas que amor é esse que tem esfriado? É o amor de conhecermos o verdadeiro Deus, de amarmos o verdadeiro Deus, de respeitar o verdadeiro Deus. Então você que está aqui hoje, faça valer o seu tempo, ame a Deus, ame a sua palavra, mude de vida, porque a sua vida aqui, ela é passageira, mas a eternidade, essa daí é para toda a vida. E para onde vai a nossa alma? Como a Bíblia diz para mim e para você, loucos, se hoje lhe pedirem a sua alma, para quem será? Quantos crentes, irmãos, são loucos? Quantos crentes não estão regulando mais, irmão? Vive de qualquer jeito. Não ama a Deus, não ama a sua palavra, não respeita a Deus, fala com Deus pensando que é um qualquer um, zero à esquerda, não tem mais respeito com a presença do Espírito Santo, não tem mais reverência com a palavra de Deus, não tem mais reverência com a presença do Senhor Jesus. Irmão, e isso daí vai só se esfriando. E quando se esfria, irmão, fica uma coisa triste. Fica aquele crente desobediente, fica aquele crente que só o sangue do Cordeiro só dá trabalho para a igreja, só dá trabalho para o pastor. São os crentes que estão na casa, mas não ama a palavra, não ama a Deus, não respeita a liderança, acha que está ali porque merece, mas não é desse jeito. Está na casa é sinal de que Deus te escolheu, mas se você não quer ser filho, Ele vai te arrancar e botar lá fora. Sabe por quê? Porque é só filho que tem herança, só filho que pode, e quem não é filho é lá fora. Quem não quer obedecer é lá fora. Como assim, pregador? Eu não obedeço a ninguém. Falou aqui, saiu do outro lado. O problema é dele, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é desse jeito. Desobediente vai ficar lá fora. E não é o pastor que vai tirar. Não é o pastor não pode fazer isto, porque você é uma vida. Agora as consequências do seu erro vai te arrancar você para fora. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é e você já está morto, então morto não fica na casa. Morto é no cemitério. E quando está morto, cheira mal e acaba causando mais problema. Mas Jesus falou: olha, mulher, ninguém te condenou, também eu não te condeno. Ou seja, teve a oportunidade de receber a palavra, recebeu, foi liberta, transformada. E quantos hoje têm a oportunidade, fica como quer. Vamos que vamos, irmãos. Vamos ouvir a palavra, pegar para nós. Vamos amar Jesus verdadeiramente, porque quem não ama Jesus não ama a si próprio. Porque quando nós amamos Jesus, nos amamos. E quando nós nos amamos, nós amamos também o próximo e queremos o bem para eles. Então que Deus abençoe a todos. A sua melhor salva de palmas para o Senhor Jesus.